Irmãos queridos, um bom dia a todos. Vou pedir que a igreja abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, verso 19. Nós vamos dar sequência à série de exposições sobre o referido Evangelho. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 19. É importante, é oportuno sempre lembrar à igreja que quando um pregador opta por fazer exposição de um livro inteiro na Bíblia, é a Bíblia que pauta o púlpito, não as doutrinas ou as preferências ideológicas do ministro da palavra. Isso vai representar também, no cotidiano da vida da igreja, encontros dessa natureza, momentos em que a igreja vai passar por uma experiência profundamente consoladora. E ocasiões em que a igreja vai passar por experiência profundamente perturbadora. Então, pode ser que nos próximos domingos nos deparemos com um aspecto ou outro da verdade que vai enxugar nossas lágrimas. Mas pode muito bem acontecer que nós saiamos daqui mais perturbados do que quando entramos. Tudo é possível. Quando uma igreja que amadureceu se submete a esse método de pregação, que consiste, portanto, em examinar um livro inteiro das Sagradas Escrituras, verso por verso. Então, hoje nós nos encontramos no verso 19 do capítulo 7. Vocês estão lembrados que no domingo passado nós analisamos 2 versículos essenciais para entendermos a Bíblia, e de uma forma especial a chamada tradição de fé reformada, que é aquela que nós seguimos na nossa igreja. Então diz assim, verso 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Isso é uma passagem, gente, de um valor incalculável, porque ele está dizendo que a compreensão espiritual da verdade não depende de neurônio, não depende de arqueologia, não depende de apologética. Há algo anterior a tudo isso. É necessário que o ser humano passe pela experiência de novo nascimento para se certificar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho como mensurar o valor desse verso 17. Porque observem, conforme nós vimos no domingo passado, que no verso 16 o Senhor faz uma declaração profundamente, entendo o que eu vou lhe dizer, megalômana. Olha o que ele diz no verso 16. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Nenhum pregador é louco de falar nesses termos. Imagine eu chegar aqui para vocês no domingo e dizer, ouçam-me de modo totalmente acrítico, porque a minha pregação é inerrante. A minha interpretação da Bíblia é infalível. É tarefa da igreja, portanto, consultar nas Sagradas Escrituras, como os crentes de Bereia, se aquilo que o pregador está dizendo corresponde à revelação que Deus fez de si mesmo nas Sagradas Escrituras. Agora, contudo, o Senhor Jesus se dirige nesses termos a você e a mim. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então eu faço uma pergunta. Como que eu posso saber disso? Aqui estamos nós, o que nos caracteriza? Somos algumas centenas de pessoas que tomaram a decisão de se submeter intelectual e moralmente a Cristo. Por que o fazemos? A partir do verso 16, o Senhor responde, ou melhor, do 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo.
Está dizendo que você só vai saber se esse livro é a palavra de Deus se de fato você estiver verdadeiramente preocupado em fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o ponto? O cristianismo, portanto, é e sempre será um absurdo para quem está do lado de fora. Ele só faz sentido para quem está do lado de dentro. O que o Senhor Jesus está apresentando aqui, repito, sem querer aqui descambar para o esnobismo intelectual, que não cabe para um momento como esse. O Senhor Jesus está nos apresentando aqui uma epistemologia diferente. Nada moderna, nada cientificista, nada racionalista. O que ele está dizendo é que a razão tem os seus limites. Que se a razão vier acompanhada de um coração que não foi transformado, ela não vai funcionar bem. O coração não regenerado vai perverter as avaliações intelectuais. Nós vemos isso em todo tempo, em todo instante, em tudo que é lugar. Nesse presente momento da história do nosso país, como que o Brasil está dividido. E como que pessoas de uma determinada linha ideológica chegam in totum a uma mesma conclusão que corresponde ao exato oposto daqueles que seguem uma linha ideológica diferente. Não há mínima dúvida que o coração está envolvido. Os interesses pessoais, as paixões políticas que pervertem a análise dos fatos. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que há uma perversão primal, a que antecede a todas as outras, o condicionamento dos condicionamentos. Um coração entregue ao pecado e que não consegue identificar excelência nesse livro, que só pode ser decodificado por quem se apaixonou por Cristo, por quem está interessado em fazer a vontade de Deus. Lembro-me que usei domingo passado, uma ilustração, talvez não seja das melhores, na qual eu disse, eu não preciso estar apaixonado por sapos para fazer biologia. Agora, para me apaixonar por esse livro, eu tenho que me apaixonar por Deus. É isso que ele está dizendo. Quem tem interesse em fazer a vontade de Deus vai perceber que se a verdade existe e pode ser conhecida pelo homem, o lugar onde ela se encontra é no Evangelho de Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus prossegue dizendo, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Meu Pai, quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória. É claro que homens do chamado pensamento pós-moderno têm os seus interesses, têm suas metas e, consequentemente, uma pauta que eles querem impor a você e a mim. Eles estão procurando a sua própria glória e comunicam o que creem como se aquilo que ensinam tivesse fundamento metafísico. Olhem, por exemplo, para um homem como Michel Foucault, ou um homem como Karl Marx, e poderia mencionar tantos outros. Eles se apresentam na história como as únicas pessoas que enxergam a vida de um ponto de vista privilegiado. Enquanto que nós, pobres mortais, dependemos da leitura que esses homens fazem dos fatos, a fim de que conheçamos a verdade mediada por eles.
Por isso que o Senhor Jesus diz: quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória. Lá você encontra a pessoa escrevendo seus livros, redigindo seus artigos, se levantando num congresso para falar, e o Senhor Jesus nos apresenta uma possibilidade. Essa pessoa está falando por si mesma, e o seu alvo é o interesse próprio, é a sua glória, é a promoção da sua causa, que atende a interesses particulares, cuja sede é o egoísmo do seu coração, mas o que procura a glória de quem o enviou. Quem tenciona se desfazer desses condicionamentos, preste atenção, quem está disposto a ficar do lado da verdade, ainda que a verdade fique contra si mesmo. Estou sendo claro? O compromisso radical com a verdade é quando eu fico do lado da verdade, mesmo quando ela está contra mim. O que o Senhor Jesus está dizendo é que não é da natureza humana esse nível de honestidade. Então, o que nós encontramos são homens procurando sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou? Aquele que fala para a glória de Deus, aquele cuja produção intelectual, cuja pregação tem como objetivo glorificar a Deus, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Nesse sentido, ninguém se compara a Jesus Cristo. E ninguém tem mais autoridade a falar nesses termos do que Jesus Cristo. E isto porque a verdade não lhe foi conveniente. A verdade fez com que ele se tornasse um prisioneiro político. A verdade o conduziu a ser torturado. A verdade o colocou no madeiro. E aí nós entramos no verso 19. Não vos deu Moisés a lei? Não é disso que vocês se orgulham. O interessante é que ele está se dirigindo aos religiosos. Não podemos nos esquecer jamais que esse mundo encontra-se numa tal extensão, imerso em trevas, que essas trevas podem estar presentes e costumam estar presentes e se manifestar em locais como este. E aqui está o Senhor Jesus dizendo: não vos deu Moisés a lei? Vocês não se orgulham de terem recebido a lei, alcançado esse nível de iluminação espiritual? Não é essa a raiz da identidade de Israel? Não é o Antigo Testamento a Constituição Federal de vocês? Vocês não julgam que por estarem de posse da Bíblia, são conhecedores da verdade, portanto, encontram-se em condição de julgar homens e mulheres? Não vos deu Moisés a lei, contudo, ninguém dentre vós a observa. O que ele está dizendo aqui é que pelo fruto se conhece a árvore, não pelo nível de entonação de voz quando o louvor é entoado no culto de adoração, não por ser calvinista, não por ser arminiano, não por mencionar de memória passagens da Bíblia, não por ser capaz de mencionar teólogos famosos. Não vos deu Moisés a lei? Vocês não estão de posse da verdade? O que pressupõe, portanto, que uma forma de se buscar fazer a vontade de Deus é mergulhar no que o Antigo Testamento revelou.
de fato, esse era o caminho. Até os dias da chegada do Messias, quando muito do Antigo Testamento caducou, e passagens inteiras das escrituras veterotestamentárias receberam uma outra luz com a vinda de Cristo. Contudo, aquelas pessoas, apesar de posse de tamanho privilégio espiritual, não praticavam aquilo que prescreviam para o próximo. Contudo, ninguém dentre vós a observa. Vocês conseguem imaginar o impacto de uma coisa como essa? Nós estamos aqui na metade da festa dos tabernáculos. Judeus vindos de todas as regiões da bacia do Mediterrâneo. Rabinos e sacerdotes presentes, membros do Sinédrio, homens e mulheres profundamente religiosos. E esse rapaz de 33 anos, carpinteiro, que sem passagem por seminário teológico, se levanta no meio do templo e diz: embora vocês estejam de posse da Bíblia e se orgulhem disso, vocês não praticam o que dizem crer. Vocês não observam a palavra de Deus. Irmãos, é fato que algumas das mais hediondas, inomináveis atrocidades praticadas na história da humanidade foram levadas a cabo por gente como você e como eu. O extremismo religioso é uma ameaça à paz mundial. Porque nenhum canalha é mais desinibido na sua canalice quando pratica o mal acreditando que está prestando culto a Deus. Aqui não há reservas, não há crise de consciência. Essa pessoa, lendo a Bíblia, que é a mãe de todas as heresias, chegou à conclusão que há chancela divina para o mal que tenciona praticar. Temos muitos exemplos da história da humanidade. O apartheid, por exemplo, na África do Sul, para o qual alguns calvinistas ofereceram base bíblica. O regime de segregação racial nos Estados Unidos da América, uma das áreas dos Estados Unidos mais refratárias à luta pelos direitos civis dos negros, era o Bible Belt, o Texas, o sul dos Estados Unidos. Pregadores do púlpito de igrejas inglesas diziam o seguinte: se nós seguirmos o William Wilberforce e apoiarmos o seu projeto de lei, que prescreve o fim da escravidão na Inglaterra, a nossa economia entrará em colapso. E tudo isso pode se transformar em iniquidade elevada às alturas quando nós transformamos um ambiente como esse num gueto, quando nós não nos relacionamos com mais ninguém, quando julgamos que alcançamos o estágio mais avançado do desenvolvimento intelectual do cristianismo, quando não há humildade entre nós, quando não há ninguém, ou não há espaço para que pessoas se levantem entre nós para dizer: o rei está nu. Não vos deu Moisés a lei, contudo,
ninguém dentre vós a observa. E aí então ele apresenta um dos motivos pelos quais fez essa declaração. Eu fiquei pensando, Pai Santo, por que aprouve a Ti que o texto do dia, desse domingo, tivesse que ser trazido para o púlpito da igreja justamente após a semana que nós vivemos no Rio de Janeiro. Porque olhe o que o Senhor Jesus declara. Por que procurais matar-me? Moisés não é o autor da revelação sobre a relação de Caim e Abel? Não foi Moisés que fez com que a voz do Deus que se colocou ao lado da vítima de homicídio ecoasse no mundo? Não foi Moisés que revelou o que Deus disse a Caim após Caim ter praticado o pecado de homicídio? Onde está Abel, seu irmão? Basta este qualificativo. Basta este elemento da identidade de um ser humano para nós termos asco pelo homicida e puni-lo e chamá-lo para se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Jesus Cristo, uma vez que esse impressionante para alguns, irritante amor divino, ou condescendência divina, ou graça divina, é capaz de perdoar até mesmo quem destruiu a obra-prima do Criador. Pegue um louco com a faca na mão, entrando no Museu do Louvre, em Paris, e destruindo a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Eleve esse crime ao infinito, e você terá uma ideia do que significa aos olhos de Deus o assassinato. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: na lei não está escrito explicitamente: não matarás. Não matarás o teu irmão. Não matarás o gay. Não matarás a lésbica. Não matarás o esquerdopata. Não matarás os filhos de Bolsonaro. Ninguém recebeu essa autoridade do Criador dos céus e da terra. Tocar no homem é tocar na menina dos olhos de Deus. E nesse sentido, o comportamento dos evangélicos nesse episódio prova que o evangelho não está sendo pregado na nossa igreja. Ou pior, que até mesmo numa igreja como a nossa, onde para mim o evangelho é pregado, nós tenhamos pessoas divulgando mentiras, falando sobre o que não conhece, espalhando fake news nas redes sociais. Isso é vergonhoso e atrai a ira de Deus. Não dar à vítima o benefício da dúvida. Quando mataram o menino Eduardo no Complexo do Alemão, disseram que o Eduardo estava com fuzil.
Quando mataram a Maria Eduarda em Costa Barros, numa escola, disseram que Maria Eduarda era namorada de traficante, uma menina de 13 anos. Como que nós podemos ser tão ingênuos a ponto de desconsiderarmos o fato que num país doente como esse, há robôs trabalhando e muita contra-informação? E o pior, que deveria encarar uma igreja blindada. Blindada ao quê? A perder o ser por força de preferência ideológica. Eu não fui essa semana no encontro do PSOL. Eu estava lá porque pode ser, eu não sei, que tenha acontecido que elegeram um militante de direitos humanos para matar. E poderia ter sido eu. Me permitam dizer, vocês sabem disso, cujas denúncias chegam às primeiras páginas dos principais jornais do Brasil e do mundo. São notícia no Jornal Nacional. Estar lá é lutar pelo meu direito. E se um dia fizerem a mesma maldade comigo, os que estão lidando com indiferença ou protestando contra os que protestaram contra o homicídio, não terão autoridade moral para protestar contra a morte do seu pastor. Estou chocado. Entrem nas redes sociais que são dirigidas por mim, para as quais eu escrevo. Eu diria o seguinte, que o que está acontecendo nas nossas igrejas vai da loucura, passando pela estupidez e chegando à perda do ser. Olhem para o que o Senhor Jesus está dizendo. Não vos deu a lei Moisés o que a lei prescreve. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E aqui o Senhor Jesus está dizendo, vocês têm a lei do amor. A lei que tem como elemento central do ponto de vista dos seus princípios morais, o mandamento de não matar o próximo. Não matarás. E o Senhor Jesus diz, e contudo, vocês estão querendo me matar. Irmãos, mandar matar, deixar matar, é coisa do diabo, que é chamado na Bíblia de homicida. Ele tem duas obras a fazer na sua e na minha vida: nos levar a banalizar a vida do próximo e mentir. Ele é chamado de mentiroso pelo Senhor Jesus e de homicida. E vocês estão querendo me matar. Vocês estão violando a expressão mais basilar do mandamento de amar o próximo, que é não destruir a vida do seu semelhante. Mas o meu semelhante morreu do veneno que ele próprio tomou. Como que você sabe? E que autoridade você tem para falar sobre isso? Você também não tomava o veneno que você havia criado? E Jesus Cristo não sorveu até a última gota
dando sua vida por você no Calvário. Você não era responsável pelas suas ações. Olhe para o seu passado, olhe para o meu, eu olho para o meu passado. Olhemos juntos para a nossa história de adultério, de mentira, de roubo, de furto, do rastro de destruição que está atrás de nós, das pessoas que foram destruídas pelo que fizemos ou que deixamos de fazer. Então observem, você talvez esteja me achando duro, mas não mais duro do que o Senhor Jesus. No templo, ele está estragando a festa. Vocês estão comemorando o quê? Vocês têm a Bíblia nas mãos, mas vocês ignoram o principal mandamento. Vocês estão querendo me matar. E a Bíblia não lhes deu essa autoridade. Só que no caso do Senhor Jesus, se tratava de algo pior, infinitamente pior. Porque entenda uma coisa, embora devamos amar a todos, e aprender com Deus a amar com graça, que significa amar aquele que não é digno do seu amor. Por favor, depois me lembre para eu voltar para esse ponto, que eu vou fazer aqui uma pequena digressão. Ontem eu fui para a praia de Copacabana, estendi a faixa. Quem matou Anderson e Marielle? Qual foi o filho de Satanás que pagou para que esse crime acontecesse? Qual é a mente animada pelo inferno que deu 4 tiros na cabeça de uma mulher? Quem estava lá comigo era o João, ex-estelionatário, que eu conheci dentro do sistema prisional, dentro das carceragens da Polícia Civil, para o qual preguei o Evangelho. Ele ficou 1 ano na Polinter de Neves sendo torturado, e depois 4 anos em Bangu. E devido à natureza do seu crime, que era interceptar cartões de crédito, ele acredita que os bancos estiveram por trás de uma pressão exercida sobre o nosso judiciário para que ele não saísse da prisão. Conforme se costuma dizer, comeu o pão que o diabo amassou. Ontem eu disse para ele em Copacabana, João, eu estava saindo. Permita-me lhe dizer uma coisa. Tenha zelo pela sua história. Porque o que Deus está escrevendo na sua vida é lindo. Você saiu do sistema prisional. Você hoje é funcionário nosso, de carteira assinada. Ele é o meu braço direito nas favelas e nas ruas. Você está fazendo um curso de direito, e a mulher dele também está matriculada numa faculdade. E através do trabalho, do estudo, está ascendendo socialmente. Tenha zelo por isso. Ele, muito comovido, disse, eu sei. Não há outra coisa que eu queira na vida. Se ele recebesse no período da prisão o tratamento que muitos evangélicos prescrevem para os apenados, ele não estaria do meu lado hoje e nem seria membro da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que nesse momento, nesse exato momento, o pai de santo está tomando o seu café da manhã e o pastor também. E a chuva cai sobre a horta da mãe de santo e sobre o sítio do presbítero. Porque Deus é irritantemente gracioso. Só que no caso do Senhor Jesus, a ideia de matá-lo é a mais diabólica de todas. Porque, embora devamos amor a todos, quanto mais excelente uma pessoa é, e mais nós devemos a ela, maior a nossa obrigação de amá-la. Por isso que uma coisa é você praticar o mal contra o estranho, outra coisa é você bater na cara da tua mãe. Ambos são pecados, mas um é mais odioso aos olhos de Deus do que outro. Então não vê excelência em Cristo.
não amar a Cristo, desejar a morte da verdade, que a luz do universo fosse apagada. E notem bem, pessoas, olhem a cena, pessoas com a Bíblia nas mãos, querendo matar Jesus Cristo. Olha até que ponto pode chegar a nossa cegueira espiritual. Que se torna real quando a igreja passa a pagar os seus pastores para que os seus pastores livrem a igreja do contato com Deus real. Não vos deu Moisés a lei? Não sois calvinistas? Não credes na confissão de Westminster? Não sois conhecedores das institutas de João Calvino? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Calvino não era frouxo como você. Por que procurais matar-me? Você quer destruir minha vida? Respondeu a multidão. Olha, a multidão com a Bíblia na mão. A multidão que havia acabado de sair da classe de escola dominical. Tens demônio. Muitos estudiosos do Evangelho de João dizem que, na verdade, o sentido aqui é o seguinte: você está com mania persecutória. Você vive achando que tem pessoas que o odeiam. Tem um espírito maligno atuando no seu inconsciente. Tens demônio. Você é maluco de falar uma coisa como essa aqui no templo, no meio da festa dos tabernáculos? Você tem que dizer isso para os pagãos. Aqui estamos nós. Fizemos toda essa peregrinação, deixamos as nossas casas, o nosso país, cruzamos desertos e rios, subimos e descemos montanha para participar desta festa aqui em Jerusalém, para você bater na gente. Você enlouqueceu, tem demônio, você precisa de tratamento psiquiátrico. Quem é que procura matar-te? O que ele está dizendo com isso? É o canalha que não tem consciência da sua canalice. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. Eu gosto demais dessa conversa franca. Vai direto ao ponto. Um só feito realizei. E todos vocês estão impressionados. Porque um homem que estava há 38 anos numa maca, paralítico sem poder andar. E porque o seu sofrimento me causou agonia, eu o curei num dia de sábado, no dia do descanso. E pedi que no dia do descanso, ele enrolasse a sua maca, que ele se dedicasse a esse trabalho e fosse para sua casa, porque não fazia mais nenhum sentido ele se comportar do jeito como viveu nos últimos 38 anos, porque ele agora, em razão da minha graça, é capaz de ser autor da sua própria história, de caminhar literalmente com suas próprias pernas, e vocês estão com raiva de eu ter feito isso no dia de sábado. Vocês estão vendo, gente, como que um ambiente como esse pode nos deformar? Não se dê por satisfeito por você ser membro da Igreja Presbiteriana da Barra. Nós podemos estar aqui, gente, envolvidos numa loucura coletiva, em um ambiente até mesmo psicopatológico, fazendo as palavras de Freud, ser criado. E o pior de tudo, uma cooptação ideológica que nos faça perder a sensibilidade.
Ele diz então: um só feito realizei e todos vocês estão admirados. Veja só, eles não estavam admirados daquele homem ter voltado a andar, eles estavam admirados do Senhor Jesus, que poderia ter esperado a chegada da segunda-feira, ter seguido a lógica do a fome tem pressa. Eu tenho o poder de fazer esse sujeito andar nesse sábado, para escândalo de todos esses pastores. Eu não vou deixar para fazer isso na segunda-feira, vou fazer hoje. E ao mesmo tempo vou usar esse episódio como aula de teologia, de ética, de Antigo Testamento. Verso 22, eu vou parar no 24. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, olha agora, olha como que meu Deus, isso é uma coisa maravilhosa. Olha, deixa eu... Não há nada melhor do que você falar, aprenda isso com Cristo, do que você falar sobre o ponto de vista do seu adversário, conhecendo o seu ponto de vista melhor do que ele mesmo conhece. Vocês estão entendendo o ponto? Jesus era craque em judaísmo. PhD em Bíblia. Autor das Escrituras Sagradas. E o que ele fez? O que o Senhor Jesus fez foi desconstruir aquele modelo patológico de espiritualidade. Notem, me perdoem, me permitam dizer, abrindo um parênteses. Para mim, é misericórdia divina o texto deste domingo ser esse, depois da semana que o Brasil viveu. É pura misericórdia divina. Eu vejo uma exposição bíblica como essa como profética. Sob que aspecto? O que é a profecia? É extrair das verdades escriturísticas aquela que mais se adapta ao presente momento da história de um povo. Olha o que ele declara. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Calma aí. Vamos tentar entender o funcionamento da cabeça de vocês. Vamos tentar entender o seu modelo de espiritualidade, Jesus está dizendo. Vocês estão me condenando, querendo me matar, porque eu curei um paralítico no tanque de Betesda, que há 38 anos não conseguia andar. Vocês estão irados comigo porque eu fiz no dia de sábado e dei uma banana para vocês. Porque não vou me deixar pautar pela sinagoga. O Pai é quem governa minhas ações e as minhas palavras. Agora veja o caso de vocês. Moisés vos deu a circuncisão. É bem verdade que ela é anterior a Moisés. Antes do fechamento do cânon do Antigo Testamento. Ela é do tempo de Abraão, quando Israel não tinha uma revelação escrita. Não tinha uma Bíblia. Ela vem dos patriarcas. Agora tem um negócio interessante que eu não entendo em vocês. No sábado vocês circuncidam homens. Porque o que acontecia? O que acontecia? Aprouve ao sapientíssimo Espírito Santo fazer com que algumas famílias judaicas tivessem meninos cujo 8º dia de vida se desse no sábado. E aí o que eles faziam? Vamos reunir a família? Vamos trazer todo mundo para o templo? Vamos relativizar o Shabá? Vamos desobedecer o dia de descanso? Porque veja, a lei manda que os meninos sejam circuncidados no 8º dia. Aí Jacó olha para Isabel e diz, Isabel, e agora? Olha aqui o calendário, o 8º dia cai no sábado. E aí então, presbítero Tony
reverendo Aloísio, pastor Antônio Carlos, os membros do conselho, os demais pastores se reuniram e falaram: e agora? Nós estamos com essa batata quente nas mãos. O que nós vamos fazer? Olha, vamos dizer para o povo que a lei prescreve que os nossos meninos sejam circuncidados no 8º dia de suas vidas. E que se esse dia cair num dia de sábado, nós não temos alternativa. Senão, aparentemente, violar o sábado. Verso 23. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, se vocês podem levar o Jacozinho para o rabino. Eu ia fazer uma piada aqui, mas acho que não é digna do púlpito. Uma piada clássica, que tem muito em sinagoga, sobre esse ato de fé, de você cortar o prepúcio do menino no 8º dia. Mas se Jacozinho pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que para que a lei de Moisés não seja violada? Porque, veja só, é um princípio de interpretação, vamos assim dizer, ético-teológica. Nas ocasiões em que dois valores absolutos se chocam, em que você é forçado a fazer opção por um deles, que você opte pelo valor mais importante. Como, por exemplo, quando Davi teve fome. Lá estava dentro do templo os pães da proposição. É como se fosse o seguinte: a Santa Ceia está preparada. Aí vem um sujeito lá da Tijuquinha, desempregado, uma semana sem comer, e pega os pedaços de pão da nossa ceia e sai comendo junto com seu filho, desesperado de fome. E foi o que Davi fez. Entrou no templo e disse o seguinte: olha, isso aqui foi feito para nós. Nós não fomos criados para isso. E numa situação como essa, o Deus que nos ama nos autoriza a cometer esse ato de profanação. Se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Calma aí, vocês estão me dizendo que essa circuncisão não deve ser adiada? Porque não é possível que a exigência da guarda do sábado nos impeça de, no dia santo, fazer o que é mais santo ainda, que é consagrar um filho nosso para Jeová e dizer que ele é filho da aliança. Agora, como que vocês podem dizer que cortar o prepúcio do Jacozinho é mais importante do que fazer andar um homem que há 38 anos vive na mendicância por causa das suas limitações físicas? O que o Senhor Jesus está dizendo é que numa igreja como essa, nós podemos desenvolver uma espiritualidade caracterizada pelo ato de coar mosquito e engolir camelo, com as patas cheias de fezes e tudo. E que nós podemos nos tornar ritualistas, cerimonialistas, e perdendo de vista o fato que a lei se cumpre no amor e que não há preceito ético.
mais central para a espiritualidade judaico-cristã do que o exercício da misericórdia. E o que é a misericórdia? Você se compadecer por aquele que sofre e que não tem subsídios para por si mesmo se livrar do seu sofrimento. O que eu diria para vocês é que o mundo está cheio dessas pessoas. E que se nós não desenvolvermos modelos solidários de sociedade, de igreja, se não houver um milagre literal na vida do paralítico de 38 anos, ele continuará mendigando, exceto se homens e mulheres misericordiosos estiverem dispostos a fazer por ele o que ele não pode fazer por si mesmo. E Jesus está dizendo que isso é central, e quem não compreendeu isso, não nasceu de novo. Não é crente, embora tenha a Bíblia. Embora seja calvinista, frequente escola dominical, não é crente. Igreja não é lugar para androide. Igreja não é lugar para androide. Se a sua teologia está aí no boletim de hoje. Quero agradecer quem pegou o texto do blog e botou no boletim de hoje. Se a sua teologia o torna impassível, indiferente, inerte à desgraça humana, você está fazendo teologia com Satanás. O diabo é o seu teólogo. Porque se esse teólogo for o Espírito Santo, essa teologia vai torná-lo misericordioso. E você vai subir ao monte para chorar por Jerusalém. Para Jerusalém que tem suas lésbicas, que tem os seus estelionatários, que tem os seus ladrões e que vai ser destruída. Não há incompatibilidade nenhuma no cristianismo entre reconhecer a presença do pecado na vida de um ser humano e se compadecer dele. Último versículo. Aqui, aquilo que eu costumo dizer em algumas pregações. Outro dia, alguém chamou atenção para o fato que parece que eu sou muito repetitivo nessa expressão. Mas eu acho que a primeira vez que eu me deparei com ela foi num livro de Francis Schaeffer. Eu chamaria o verso 24 de bomba atômica. Aqui Jesus encerra, ele fecha o pensamento. Observe, dentro do templo, um monte de gente com a Torá nas mãos, peregrinos, certos que estavam agradando a Deus. E o Senhor Jesus encerra o pensamento dizendo o seguinte: não julgueis segundo a aparência. E sim pela reta justiça. O que ele está dizendo? Não permita que sua linha ideológica o faça ser cretino nos seus julgamentos morais. Pense na possibilidade de você lidar com política, com direitos humanos, com a moral, da mesma forma que você se relaciona com futebol. Que mostra que, em razão da sua paixão, você não consegue reconhecer os fatos. O juiz acertou quando marcou o pênalti contra o seu time. Mas você não consegue reconhecê-lo porque você é fanático. Então não julgue segundo as aparências. Pare para pensar na possibilidade de que o seu desemprego, suas frustrações pessoais, TPM, andropausa,
Outro dia eu vi um advogado falando isso. Um criminalista dizendo que ele percebeu no seu trabalho como advogado criminalista como que o bom humor do juiz determina o destino do réu. Se ele teve um bom intercurso sexual com sua amante na véspera, ou se reconciliou com a sua mulher, você vai encontrá-lo na segunda-feira magnânimo, com uma tendência a perdoar, a tratar as pessoas com misericórdia. Se ele levou uma bola nas costas, vai ser severo. Eu, quando comecei a militância de direitos humanos no Rio de Janeiro, o que foi mais difícil no meu trabalho foi reconhecer erro de policial. Porque não há um policial com o qual me depare que eu não me lembre do meu pai. Minha vida inteira eu vi meu pai sair de casa com 2 revólveres. Ele dormia com o revólver debaixo do travesseiro. Foi policial civil, policial federal. Não tinha a Bíblia em casa, eu lia o Círculo Policial Brasileiro da Polícia Federal. Raramente eu choro. Outro dia eu fiquei a pensar, por que nesse enterro eu desatei a chorar? Era o enterro de um policial militar que tinha sido executado na Fonte da Saudade. Eu me coloquei ao lado esquerdo do caixão e quando vi os filhos chegarem, o menino de 4 anos que foi para o lado direito do pai começou a afagar o seu rosto. E a menina de 12 anos, que entrou de cabeça baixa e que eu vi o rosto levantando e os olhos divisando a face inerte do pai. E que começou a gritar, meu pai, quem fez isso com meu pai? Eu não conseguia parar de chorar. Soluçava. O que significa, portanto, 2 tendências. A ter compaixão. É claro, eu acredito que haja um componente psicológico nessa instalação na Lagoa Rodrigo de Freitas. É justa, mas tem muito a ver com minha biografia. Os policiais estão morrendo, meu pai era policial. Isso aumenta a minha compaixão pelo policial e pelos seus familiares. Contudo, isso pode perverter o meu compromisso com a justiça. Pois foram os policiais que mataram a juíza Patrícia Scioli. Foi um policial que matou o Eduardo. Foi um policial que matou o menino Juan. Foi um policial que metralhou o carro do meu amigo Paulo Roberto, taxista, e que crivou de bala o seu filho João Roberto, de apenas 3 anos. E poderia multiplicar os exemplos. E você está na favela, por exemplo, pregando para traficante, e o traficante dizendo para você, mas são eles que trazem arma e munição aqui para dentro da favela, eles que vendem para a gente, pastor. Então não julgue pela aparência. Não julgue pelo que você vê. Não siga o trágico exemplo dessa desembargadora. Uma desembargadora que está agora com problemas gravíssimos na justiça, que passou adiante uma notícia que ela ouviu de uma outra pessoa e que muito provavelmente recebeu o mesmo áudio que eu recebi de um policial no mesmo dia que a Marielle morreu. Ele acreditou. E passou adiante. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo, não julgue pela aparência. E sim, pela reta justiça. Que você seja apegado à lei. O que é pela reta justiça? É aquele compromisso com a verdade que pode levá-lo a ter que reconhecer
o que o forçará a se retratar publicamente. É aquele compromisso com a verdade que o convencerá que você e o seu grupo estão equivocados. Lá estavam todas aquelas pessoas juntas, uma alimentando a loucura da outra, dizendo: ele tem demônio. O Belzebu, pai das moscas, opera nesse feiticeiro. Quem é que quer matá-lo? 6 meses depois, justamente o que eles fariam. Mas não sem antes chamar a guarda romana e submeter o Senhor Jesus a uma sessão de tortura dentro do sistema prisional. Aí o que o Senhor Jesus tem a dizer para essas pessoas? Vocês não conhecem Moisés, não conhecem a Bíblia, não conhecem Deus. Não julguem segundo a aparência, mas de acordo com uma reta justiça. E haverá momentos que a reta justiça pedirá que você se silencie quanto à verdade para respeitar a dor do próximo. Esses dias, e aqui eu concluo, eu fui procurado por um líder famoso do meio evangélico brasileiro. Ele disse a seguinte coisa para mim: pastor, eu não quis falar isso com o pastor da minha igreja, mas eu me senti encorajado a falar contigo. Pastor, com 16 anos, o meu filho teve uma experiência homossexual. Foi um choque para mim. E agora, eu vou dar uma idade aqui que não é a que ele me falou. Não quero que essa história, que ninguém identifique. Que agora, com 26 anos, ele me procurou para me dizer que está envolvido com um companheiro de faculdade. Eles estão morando juntos. E ele disse: papai, não dá mais para dar conta disso. Eu creio na Bíblia, eu creio em Cristo. Mas não consigo dar conta desse sentimento. Conheço a Bíblia o suficiente para dizer que as Escrituras Sagradas ensinam que a relação heterossexual é mais rica. Ela colabora para o florescimento do espírito humano. Portanto, à luz das Sagradas Escrituras, eu estou certo que nós cristãos deveríamos lutar por um modelo de sociedade que permitisse o homossexual viver, mas ao mesmo tempo afirmando que nós esperamos ser respeitados no nosso ponto de vista sobre o exercício da sexualidade humana, o nosso conceito de família, e que o fazemos não por força de um moralismo farisaico. Nossa preocupação é com o florescimento do espírito humano. E um homem diante de uma mulher diante de um homem, sempre significará um ser humano diante de outro que possui virtudes, talentos, dons, sensibilidades, que ele mesmo não conhece, de maneira que a relação
é insuperavelmente mais rica. Pergunto a vocês, era momento de eu pegar o capítulo 1º do livro de Romanos, por um pai mutilado, moído diante de mim, para lhe falar sobre a ética sexual das Sagradas Escrituras, ainda mais quando eu sabia qual era o seu ponto de vista? Bom, eu que não sou dado às lágrimas, eu chorei. Que é um bom homem. E eu falei, eu no seu lugar, faria a seguinte coisa. Você já falou tudo que tinha que falar. Acho que agora você não tem alternativa, senão não perder o coração desse menino. O amar. E permitir que através do exercício desse amor, ele conheça a beleza de Cristo. E tem aquela experiência que eu tive com 20 anos, porque eu não acreditava que eu pudesse me livrar do meu fascínio pelas mulheres. Quer dizer, me livrar do fascínio que me levava à prática das coisas que eu fazia. Mas no dia que eu provei do poder expulsivo de um novo amor, em que o amor de Cristo se tornou soberano, sinto que eu adquiri subsídio para lidar de uma forma não neurótica com as minhas paixões e com a necessidade de botar freio nelas. Eu estava dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, quando o corpo da Marielle chegou. Era muita mulher negra chorando. Quem aqui está habilitado a julgar esse pranto? Quem? E quando eu vi aquelas lágrimas, gente soluçando, moradores de favela, eu pensei, eles estão sentindo, eu disse isso para alguém, uma dor que eu não conheço, que eu não estou experimentando agora, e que, portanto, faz com que eu os respeite. Um filho seu leva 4 tiros na cabeça, e no dia seguinte você vê cristãos nas redes sociais comentando sobre as preferências ideológicas sexuais do seu filho e o ignorando. O que é que você sentiria? Nesse momento, o amor dirige-se à verdade. E diz a ela, você não tem autoridade para agir autonomamente. Você tem que permanecer sujeita a mim. Imaginem, se em 35 anos de ministério, eu fosse dizer para todas as mulheres que eu conheço dentro de igreja, o que eu sei sobre os seus maridos. E se eu fosse dizer para todos os maridos da igreja o que eu sei sobre as suas mulheres. Ou os fatos referentes à vida dos seus filhos. Portanto, o anúncio da verdade tem que ser regulado pelo amor. E o que os evangélicos brasileiros fizeram essa semana foi coisa do diabo. Que Deus nos dê graça. Num domingo como esse, em que no meu modo de ver, Ele está revelando zelo pela nossa igreja. Me permitam dizer, vocês poderiam ter aqui um idiota
um frouxo, preocupado com o seu salário, em ser agradável, e não tocar nesses assuntos, ou não pregar expositivamente. O texto do dia de hoje não ser esse. Puxa, o reverendo revelou uma grande capacidade de se abstrair do que está acontecendo no país e ficou somente com a Bíblia. Dá para ficar somente com a Bíblia? Qual é o sentido de nos relacionarmos com esse livro, se esse livro não tem nenhuma aplicabilidade prática nas nossas vidas? Isso num momento como esse, que acontece um fato na nossa cidade, de repercussão mundial, nós não temos nenhuma leitura, nada que dizer sobre o ocorrido. Penso que Deus está revelando zelo pela nossa igreja, zelo por mim, e pelo Espírito, nos levando a evitar que entristeçamos o Espírito Santo. Não me importa se partidos políticos estão se apropriando ideologicamente dessa tragédia. Esses políticos profissionais vão ter que prestar contas diante do Deus do universo. O que cabe a mim é ouvir a voz do meu Deus que está me perguntando: onde está Abel, o seu irmão? Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo, nós aprendemos nessa manhã que é possível religiosos com Bíblia nas mãos serem 3 vezes mais filhos de Satanás do que os filhos do mundo. Nós pedimos a Ti que Tu te compadeças de nós, não permita que a religião nos enrijeça. Ajuda-nos a ficar com Cristo, ainda que esse Cristo nos perturbe, ainda que esse Cristo nos force a rever nossos valores, ainda que esse Cristo nos confronte. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque por sermos assim, tão expostos a esses pecados, o Senhor veio para morrer por nós. Te agradecemos pelo sangue derramado no Calvário, porque essa tristeza que nós estamos sentindo agora, por conhecermos a Bíblia e não praticarmos a Bíblia, nós podemos apresentá-la a Ti. E é o que nós estamos fazendo agora. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, perdoa-nos. Aplica o Teu sangue em nossas vidas, porque não é Teu propósito que saiamos daqui sobrecarregados de culpa, mas esses golpes deferidos pela lei nos levem para a cruz, a fim de ouvirmos da Tua boca: estão perdoados os teus pecados. E dá-nos do Teu Espírito, para que a partir da experiência do perdão, o caráter de Cristo seja formado em nós. Não permita que nem a cultura, nem a igreja nos roubem o ser. Em nome de Jesus, amém.